A paz do Senhor, amados e amadas irmãs. Eu sou Renata Tannhauser e o estudo de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E, como disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O estudo de hoje se chama Palavras Precipitadas. Sim, caros irmãos, foi através de um gesto emocional, uma atitude impensada porque Pedro falou esta frase de que daria a sua vida por Jesus como uma reação ao que Jesus havia lhe dito, de que para onde ele iria, nenhum daqueles que ali estavam poderiam acompanhá-lo. E Jesus ainda explicou de maneira mais detida, pois ele afirma dizendo que ele já havia dito esta frase para os judeus. Ou seja, ele estava agora sendo mais específico ainda com aqueles discípulos. E vejam que nesse caso, Judas já não estava mais presente. Judas acabara de sair para entregar Jesus aos seus opositores. E Pedro lança esta palavra, lança esta frase, lança esse intuito num ato precipitado da sua parte. E quantas vezes nós também não tomamos atitudes impensadas? E por que impensadas, caros irmãos? Porque Jesus já havia dado vários indícios de que o final do seu ministério não seria fácil. Vimos que ao longo desses 3 anos, porque aqui já estamos na fase final do tempo de Jesus na Terra, o evangelista João deixa bem claro que ele passou por uma série de perseguições. E também, mesmo dentro do seu reduto, junto aos seus discípulos, um deles ainda decide o trair. Então veja que, em todo o momento, o ministério de Jesus foi em meio a dificuldades. Mas Jesus nunca mentiu ou omitiu ou até mesmo manipulou os seus discípulos. Ele sempre deixou muito claro de que nunca seria fácil. Mas Jesus mesmo vai dizer que no mundo aqueles discípulos, teriam aflição, mas que eles não se preocupassem, porque Jesus venceria o mundo, como de fato venceu. E Pedro, então, no afã de estar com Jesus o tempo inteiro, mesmo sem entender as consequências
das suas decisões, decide por se manifestar de uma forma extremamente relevante. Veja que ele não diz: não, eu não vou deixar que nada aconteça com você. Não, vamos aqui nos unir para que estejamos todos juntos. Não, ele faz uma declaração muito mais profunda e intensa. Ele diz: por ti eu daria a minha vida. E antes disso, Jesus diz àqueles discípulos que um novo mandamento ele havia dado. Pois ele diz: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, porque assim todos saberão que vocês são meus discípulos. Ou seja, a marca de Cristo naqueles homens era o amor. Talvez Pedro tivesse ficado com essas palavras. Eu não sei se você, caro amigo, já participou de encontros motivacionais, de palestras, até mesmo de um culto, de uma mensagem religiosa, num domingo, numa igreja, ou até mesmo ouvindo esses devocionais. E então você ouve, você capta as palavras e você se enche de virtude, de vontade, de desejo. É como o domingo que chega e você diz: amanhã eu vou começar um regime. Então você se enche, você diz: agora eu vou, agora tudo vai mudar, agora tudo vai ser diferente. E você diz para as pessoas, e você se expõe, e você inclusive dá a sua palavra a outras pessoas, do que vai fazer por elas. E não faz, porque aquilo foi um ato apenas emocional. Você se contagiou com uma situação, mas quando vem de fato as consequências, então você nega as suas próprias palavras, porque é o que veremos um pouco mais à frente, a atitude de Pedro em relação a Jesus. Mas o próprio Jesus vai informar Pedro neste momento, pois ele diz: você dará a vida por mim? Pedro, você tem certeza do que você está falando, Pedro? Pedro, você tem consciência da sua atitude? Você tem consciência do tamanho da sua responsabilidade nessa afirmação perante mim? Que você daria a sua vida para me poupar? E então o próprio Jesus vai dizer: asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus deixa muito claro aqui que aquele nível de comprometimento que Pedro, até num ato de boa intenção, Pedro não disse aquilo blefando, não era uma jogada dele. Sim, ele tinha a intenção de poupar Jesus, mas ele não tinha força o suficiente, pois ele não sabia de fato como seriam as cenas dos próximos capítulos, apesar de Jesus nunca ter omitido nada. Sabe, caros irmãos, esse texto, esse estudo nos alerta sobre a importância de sermos conservadores nos propósitos em que fazemos. Quando damos a nossa palavra, quando fortalecemos uma pessoa, quando dizemos que vamos estar ao lado delas, quando negociamos algo, quando criamos expectativas em relação ao alguém que trabalha conosco ou alguém que está acima de nós, seja num cargo, numa empresa, numa igreja,
na família, não importa. A nossa palavra tem um peso. E quando damos declarações como essas que Pedro deu, podemos gerar dentro das nossas vidas um grande caos. Jesus não se abalou com isso porque Jesus sabia o que Pedro iria viver, o que Pedro iria passar e o quanto Pedro iria precisar de Jesus mais tarde para se curar dessas palavras que foram ditas precipitadamente. O rei Salomão diz que é mais importante guardar a nossa boca do que outra coisa. Precisamos ser prudentes no nosso falar. Dar a nossa palavra, nos comprometermos com algo, com alguém, com uma situação, gera um vínculo. E esse vínculo, quando não correspondido, pode quebrar até mesmo um relacionamento muito profundo, um bom relacionamento. Jesus diz para aqueles discípulos que o amor seria a marca de que Jesus estaria neles, de que aqueles homens de fato eram discípulos de Jesus. E o amor, uma das facetas do amor, é termos uma palavra que não vacila. Você já deu a sua palavra a alguém e não cumpriu? Será que não é hora de rever esses conceitos? Será que não existem pessoas que estão ainda esperando o cumprimento de promessas que você fez? Ou você recebeu promessas que não foram cumpridas? Jesus vai curar Pedro de uma forma profunda e ampla. Se você precisa dessa cura, Jesus também pode vir ao seu encontro no dia de hoje e sarar o seu coração de todas as promessas que lhe foram feitas e que não foram cumpridas. Jesus é assim, a sua marca sempre foi e sempre será o amor, mesmo com aqueles que decidem o trair. Judas o traiu. Pedro havia de traí-lo também de outra maneira, negando-lhe a amizade quando ele foi questionado sobre isso. A marca de Jesus será sempre a mesma. Ele me ama, ele te ama, e esse amor vai curar todas as profundas marcas que existem em seu coração. E se você precisa ir até alguém para restaurar relacionamentos, leve também esta marca. Que Deus abençoe a todos e um dia de paz.